podemos seguir, Pedro? Então, mais um ponto aí. Então, só para colocar o contexto, Raul, os blocos temáticos, para ajudar os colegas aí a pensarem, é a autorização, né, o primeiro processo, o segundo risco, a que eu me referia às questões de regra e de compliance, a operacionalização e os controles internos, a questão das contas de pagamento e, por último, a autorização dos arranjos de pagamento. Né. Como uma das questões que surgiu no processo de autorização, e não é nada particularizado, há um alcance na legislação, é esse o nosso entendimento, eu queria ouvir, né, de que empresas que estão controladas, né, ou coligadas com empresas sediadas fora do país, esses controladores, enquanto administradores, também estarão sujeitos a apresentar documentação, a assiná-las e a serem responsabilizados pelos seus atos. Né. Eu queria ouvir um pouquinho sobre essa questão. A resposta é sim. O Banco Central não... A mesma coisa que acontece com bancos, né? Então, por exemplo, o Citibank significa que o controlador, o Citibank ENEM não seria responsabilizado? Seria. É o mesmo princípio para uma exceção de pagamento ou um incidor de arranjo cujo controlador está 100% no exterior. Então, isso não muda nada. O que existe na prática é um problema de jurisdição. Então, no caso de uma intervenção, de uma exceção de pagamento, cujo controlador não tem ativos no país e tem somente essa participação e está no exterior, a dúvida é se um juiz, por exemplo, americano, aceitaria uma ordem do Banco Central para bloquear os ativos e bens desse investidor lá no exterior. Em conversas informais, sem qualquer grande estudo com advogados americanos, a resposta foi que seria improvável uma ordem vinda do Brasil para bloqueio de bens em caso de intervenção ser aceita por um juiz americano, porque esse conceito não existe lá, não nessa esfera de atividade, e provavelmente o juiz negaria um pedido desse. Nos casos concretos que a gente teve no Brasil, as grandes empresas que faliram, as grandes instituições financeiras que faliram, acho que só tem brasileiros, né? Então são os ativos de brasileiros. Agora, se, por exemplo, esse mesmo controlador, que é dono da exceção de pagamento, tem outros investimentos e tem aplicações no país, esses investimentos e aplicações seriam, sim, bloqueados no processo de intervenção. Então, aconteceria isso, sim. E agora não preciso dizer também que o diretor da exceção de pagamento no Brasil, claro, essa cadeira é quente mesmo, né? Essa paga a conta. Só corroborando e agregando. Daí o Banco Central, e isso vocês vão aprender a conviver com isso, quando você tem uma instituição financeira estrangeira operando no Brasil, que ela tem que colocar garantias para alguma coisa, o Banco Central exige que essa garantia seja colocada no país. Certo? Então, não serve você dizer, eu tenho uma T-Bone, um T-Bone americano depositado lá no Citibank, em Nova York. O Banco Central vai dizer, não aceito, por causa disso que foi explicado. A nossa ação judicial está limitada às nossas fronteiras. E existe uma dúvida que foi levantada até no escritório, olha, se eu colocar uma filial de uma entidade americana aqui no país para ser uma extensão de pagamento, então filial é uma extensão da matriz, eu não preciso ter capital, porque, no fundo, o capital já está no balanço. A resposta já foi testada até no Banco Central. No passado, há vários anos atrás, os bancos entravam aqui no país por filiais. Citibank, o Bank Boston tinham filiais. E o Banco Central trata como se fosse uma entidade, apesar de juridicamente ser a mesma coisa, o Banco Central fala, não, filial, bonito no Código Civil, para mim, você tem que trazer capital próprio, balanço próprio. Então, tudo fica aqui no país. Então, não tem essa distinção também. O fato de você tentar criar uma filial não vai mudar nada. Você vai ter que ter o capital mínimo, vai ter que observar patrimônio, não muda nada. Ok, vamos para o próximo assunto. Pedro, quer complementar? Eu estou citando algumas questões que foram levantadas pelas associadas, mas eu gostaria que as pessoas ficassem à vontade. Não, é isso aí mesmo. Para questionar. A questão de autorização de pagamento, aí pulando a certa ordem, uma das questões que foi até recorrente, imaginando que a instituição de pagamento se autorize e o seu arranjo ou o seu instituidor ainda não, vai criar aí uma certa assimetria. Como é que o Banco Central está vendo isso? Quer dizer, eu vou continuar operando sem ter lá o meu arranjo, o meu instituidor devidamente regrado, regulamentado? É o encadeamento do tempo entre autorizações de IPs e autorizações de instituidores. Perfeito, né? isso. Perfeito. Alguém quer falar? Acho que é um assunto até bem jurídico, mas a IP
ela tem que estar associada a um arranjo. Então, acho que essa dúvida vai permanecer, porque é o vínculo dela ao arranjo. Ela só pode ser uma instituição de pagamento se ela estiver em um arranjo. Não sei os outros participantes que eles julgam. Mas o ponto aí, Douglas, é que pode acontecer de uma IP ser analisada antes da conclusão da análise de um instituidor de arranjo, né? É por isso que, desculpe, pode por isso acontecer. que... Por incrível que pareça, pode acontecer, realmente. O que eu tenho ouvido dos colegas do banco é que a tendência é que você entre com o processo, ele unifique o processo de autorização, certo? Para evitar esse tipo de problema. Então, vai o arranjo e a IP. E os departamentos internos, os departamentos do Banco Central se coordenarão, tá? Para evitar que haja impacto para a indústria. Certo? Ele vai ter o cuidado, o departamento vai ter o cuidado, mesmo porque a IP, quando se candidatar, ela vai ter que dizer qual arranjo que ela faz parte. E ele vai saber onde é que está a autorização lá. Eles vão se coordenar para evitar esse tipo de atrito. Mas o ponto é, as IPs não necessariamente precisam aguardar que o arranjo esteja aprovado ou que o arranjo, inclusive, tenha dado entrada. Isso. Né? Podem ocorrer em tempos diferentes. Isso aí o Banco Central vai ter o desafio de tentar concatenar isso aí. Porque a lógica seria que, como o Douglas colocou, todos os arranjos pedirem, né, e depois as IPs. Mas o regulador está entendendo que ele pode, talvez, estruturar uma dinâmica que isso aí aconteça de forma paralela. Quer falar, Tatiana? Só para complementar com relação a esse ponto, é interessante que o texto original do requisito da 3683, que exigia o licenciamento, ele falava licenciamento de um instituidor de arranjo autorizado pelo Banco Central. E isso mudou nessas recentes mudanças, ele passou a dizer o licenciamento de um instituidor de arranjo integrante do SPB, que dá a entender que o arranjo tem que estar dentro do SPB, porque tem que estar acima daqueles critérios previstos na 3682, que agora foram alterados, e não necessariamente já estar autorizado pelo Banco Central. E, basicamente, respondendo a sua pergunta objetivamente, se eu já saiu a minha autorização, mas o arranjo não tem, eu continuo operando normalmente, não muda nada, só que aí você já teria que estar cumprindo as regras, porque, afinal de contas, você está praticamente autorizado, só falta agora o arranjo. Esse é o primeiro ponto. O segundo, acho que na prática a tendência disso acontecer é muito baixa por um motivo muito simples. O instituidor do arranjo aberto, ele vai submeter isso aí para o DEBAN, que é um departamento do Banco Central que tem menos, ele se preocupado com qualquer departamento do Banco Central, mas ele não tem um volume grande de pedidos hoje. E quem são de pagamento submete para o DEORF. O DEORF é o departamento que hoje já recebe compra e venda de banco, eleição de diretor, Assembleia Geral, incorporação, cisão, fusão, que já é lotado por natureza. Eu acho que não tem uma infraestrutura para captar mais 200 e tantos pedidos e, naturalmente, vai demorar. Então, eu acho que, na prática, o DEBAN vai ser muito mais rápido do que o DEORF. Com exceção dos casos que tem uma instituição de pagamento, instituidor do arranjo de pagamento fechado, aí sim você manda para o DEORF, aí o DEORF faz uma divisão interna e vai estar misturado um pouco na linha do que foi dito. Mas acho que a tendência é que a instituição de pagamento vai demorar bastante. Eu sou bastante pessimista com o prazo de aprovação. A instituição de pagamento? A instituição de pagamento, sim, porque é o DEORF. Tá. O DEORF já é lotado naturalmente, né? Então, tem razão, você tem razão. A tendência aqui no DEBAN, né, até porque, pelo que você disse, não é toda hora que surgem arranjos, não é toda hora que surgem sistemas de pagamentos, não é toda hora que, inclusive, o DEBAN está montando essa estrutura para atender essa demanda agora, porque ele não tem. Então, já o DEORF, a demanda é constante e rotineira. Toda hora tem alteração em instituição financeira, em estatuto. Então, a tendência é que no DEORF a coisa demore um pouco mais. Eu não consigo prever, mas... Falando com uma pessoa do DEORF de São Paulo, que tem muitos casos lá no escritório, eu falei, e aí, meu instituidor de pagamento vai sair para a Copa? Ele falou, vai para a Copa de Dubai e sai. Só uma coisa, assim, em termos práticos. Vai ter uma dificuldade em vários campos para eles conseguirem fazer isso. Por quê? Por exemplo, análise de risco. A análise de risco da instituição de pagamento depende da regra que o instituidor do arranjo tenha definido, tá? De chargeback, etc. Então, o que vai acontecer é que pode estar até, mesmo que tudo isso seja superado, mesmo que está tudo aparentemente pronto, o Banco Central nunca vai poder dar o ok completo, por exemplo, em discussões sobre risco, se ele não tiver a regra bandeira. Então, vamos pegar o caso extremo. Se eu tiver lá uma instituição de pagamento vinculada a um determinado arranjo, ele faz tudo, cumpriu todas as regras dele, só que eu não consigo avaliar o nível total de risco daquela transação se eu não tiver clara a regra da bandeira. Eu até posso informar qual foi a regra da bandeira, porque o instituidor de pagamento tem lá.
Se ela não entrar e ela não for aprovada, aquele arranjo também não vai poder ser aprovado, porque não existe aquele arranjo não foi aprovado pelo Banco Central. Então, na prática, o que vai acontecer é, o Banco Central só vai soltar a autorização de uma IP depois de soltar da instituição de arranjo. Como ele tem discricionalidade no prazo, acho muito improvável que aconteça um descasamento. Acho assim, seria temerário. Agora, só um comentário que foi mencionado isso para o Banco Central. Se você agora decide vir para o Brasil e você tem uma IP pós-pago e decide seguir a bandeira Mastercard, em tese, esse arranjo já existe, já está autorizado, ou está sendo autorizado. Você ainda não foi autorizado, você vai ter que entrar com um pedido. Como você não operava, porque você acabou de entrar no Brasil no dia 5, você não pode fazer com que o que você já faz, você continua operando, você vai ter que aguardar o Banco Central. O que significa, de fato, uma barreira de entrada questionável, né? Porque se o Banco Central demorar 18 meses para aprovar um processo, eu vou ficar 18 meses fora do mercado brasileiro, daí será que isso vai atrair qualquer novo investidor? Claro que se eu estivesse aqui do lado já com o meu negócio, não teria interesse nenhum que alguém entrasse, mas o ponto é, olhando como o Brasil, faz sentido essa demora, essa barreira de fato não é algo estranho para você atrair investimentos numa época que a gente precisa atrair investimentos. Esse é um ponto já levantado do Banco Central, que a falta de infraestrutura do DEORF justifica não deixar alguém entrar. Então, esse é um ponto que precisa ser questionado. A gente fala isso porque quando um estrangeiro vem no escritório e fala como é que eu faço para entrar, ele fala, olha, vai demorar, e quando você acha? Eu falo, acho que uns 12 a 18 meses, ele vai embora, né? Então, é um ponto que... Eu só gostaria de agregar aí ao Bruno, porque essa dificuldade hoje já existe para qualquer instituição financeira. É só você lembrar de uma instituição financeira estrangeira que queira vir operar no Brasil, ela depende, antes de mais nada, de autorização expedida pelo presidente da República. Então, enquanto ele não tem, e não adianta ter essa autorização, porque ele não consegue abrir a porta do banco dele antes que ele tenha a autorização completa do Banco Central. E a autorização de um banco hoje para operar no Brasil ela é muito mais complicada do que qualquer banco em qualquer lugar do mundo. Porque até 2002, a instituição se candidatava, cumpria esses passos, ia lá no DEOF, o DEOF autorizava e ele abria as portas. Está tudo certo. Agora, além do DEOF, ele tem que passar pelas mãos do DEBAN, aí o caso é o contrário. A instituição bancária, ela passa pela mão do DEOF e depois vai para a mão do DEBAN para passar por uma série de certificações que ela tem que ter em termos de tecnologia, em termos de ligação com outros bancos, etc. Aí ele pode abrir as portas. Então, esse problema, de certa forma, ele já existe hoje. Ele vai ser agravado, mas que já existe, já existe. Queria até complementar a questão, já que o Bruno colocou aí o intervalo de tempo. Uma das associadas perguntou, bom, mas nesse ínter, ou seja, a legislação foi expedida lá no dia 4, publicada no dia 6 de novembro, passa a vigia a partir do dia 5 de maio. Se eu tinha ou iria fazer algum tipo de operação ao longo desse período, como é que fica? Eu tenho que esperar a autorização ou posso colocar em funcionamento? Se você começou a operar até isso, a regra foi alterada também, foi até graças à ABEX que isso foi alterado, acho que vale mencionar, porque tinha uma discrepância na regra de quando é que você tinha que operar, e graças ao evento da ABEX, o Banco Central sensibilizou e falou o seguinte, se você estiver operando até o dia 5 de maio, você já está operando, então você não precisa entrar com pedido de ficar parado, você continua operando. Então, basicamente, se você em novembro não operava e começou a operar, você está dentro da regra. Então, de fato, várias empresas começaram a operar, antecipar o plano de operação, assumindo que é uma instituição de pagamento que vai entrar num arranjo que está sujeito ao SPB. Porque tem um outro caso de uma instituição de pagamento que ela está criando o seu próprio arranjo, que é pequeno por natureza. Esse, você está fora da volumetria, você começa a operar devagarzinho, sempre, não precisa entrar com o pedido do Banco Central. Especificamente para alguém que está entrando num arranjo, esse já tinha que ter operado até o dia 5, tinha que ter feito operações. Se não fez, aí entra nesse problema de ficar esperando, e aí, sei lá, 18 meses para mim não é espera, né? Deixa eu talvez fazer uma outra complementação ligada a essa questão. Imaginando que já operasse, mas quero colocar um produto ou serviço novo. Pelo processo agora regulado, passa pela toda a instância do Banco Central. Se eu estou nesse intervalo de tempo, qual que seria o entendimento? Então, tem que ver se esse produto muda a categoria lá da regulação. Então, você era uma instituição de pagamento, operava contas de pagamento pós-paga, aí você quer agora operar contas de pagamento pré-pagas, né? Eu acho que são pedidos distintos, né? Pode complementar, Tiago. São pedidos distintos e ainda que no dia 5 de maio você já operasse como emissor de instrumento pós-pago e depois do dia 5 de maio queira lançar um produto novo pré-pago,
esse produto pré-pago só poderá ser lançado depois da autorização do Banco Central. Por isso que quando os grandes arranjos, né, e acho que é uma dica até, se você é um arranjo aberto, por exemplo, o importante é que o seu regulamento seja amplo o suficiente para já cobrir todos os produtos que já são aceitos no mercado, para evitar justamente que agora eu vou mexer o meu arranjo para daí para a instituição de pagamento entrar. Isso pode ser ruim para o teu negócio, né? Então, você como instituidor do arranjo tem que fazer o mais amplo possível para justamente não ter que alterar as regras do arranjo, porque se você alterar as regras do arranjo, você também tem que voltar para o Banco Central para pedir autorização. E vai no DEORF de novo, que pode demorar. Por outro lado, quanto mais ampla a regra, mais produto você coloca, e, portanto, mais rápido, se você é um pequeno, mais rápido você chega nos 250, 500 milhões e assim por diante. Então, assim, você tem um trade-off ali que é uma decisão estratégica. Eu acredito que mais amplo ainda faz maior sentido.